Métodos de separação de misturas. Existem dois tipos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. A diferença entre elas é que nas misturas homogêneas, elas são constituídas por uma única fase, ou seja, não podemos distinguir quais que são os elementos que formam essa mistura. Já nas heterogêneas, elas são constituídas por duas ou mais fases. Exemplo, água e óleo, que podemos distinguir quais são. Como o óleo é menos denso que a água, ela ficará em cima, e a água, como é mais densa, ficará embaixo. Podemos distinguir quais que são os elementos. Primeiramente, iremos começar com as misturas homogêneas e os seus métodos de separação. Existem vários tipos. Por exemplo, vamos começar com a destilação simples, que é a separação de sólido mais líquido. Por exemplo, água e NaCl, que é a mesma coisa que sal. Precisaremos de um balão de destilação, uma fonte de calor, um termômetro, o condensador, onde passará a água fria corrente, e um becker, onde você vai colocar a água destilada ou líquido que estiver dentro da mistura. Ok, então colocaremos a mistura dentro do balão. E aí a fonte de calor esquentará o líquido, que chegará na ponto de ebulição e se tornará vapor. O termômetro vai mostrar o ponto. Então esse vapor vai subir e vai passar pelo condensador. Quando ele chegar no condensador, ele vai voltar a ser líquido, porque como tem água fria passando pelo condensador, isso faz com que o vapor se condense, se tornando água. Então o líquido vai passar pelo condensador e descer até o becker, que estará embaixo da torneirinha que fica aqui. Aí então aqui vai ficar o sólido e aqui o líquido. Também tem a destilação fracionada, que é um pouco parecida com a destilação simples, porém tem a coluna de fracionamento, que dificulta a passagem de líquido. E também a diferença entre destilação simples e fracionada é que na fracionada separam-se líquido e líquido. Por exemplo, água e álcool. Como a água e álcool são a gente coloca eles numa mistura e colocamos no balão de destilação. O ponto de ebulição do álcool é aproximadamente 97 graus Celsius. Então ele irá ebulir antes da água. O álcool vai subir então como vapor, e como está chegando a 100 graus, logo a água vai começar a ebulir também. Mas como a coluna de fracionamento está ali, ela vai dificultar a passagem da água. Então o álcool vai passar pela coluna, descer pelo condensador, fazendo a mesma coisa. Como tem água corrente, ela vai virar líquido e ser colocado neste becker, que estará esperando embaixo da torneirinha. E a água que subiu que está passando pela coluna de fracionamento com dificuldade, depois que o álcool sair por completo, a água vai conseguir passar pelo condensador, voltar a ser líquido e vai retirar o becker e colocar outro vazio para que a água não se misture mais com álcool e seja separada. Então teremos dois beckers, um de álcool e um outro de água. Agora eu vou falar da diálise. A diálise é uma separação de moléculas grandes de moléculas pequenas através de uma membrana semipermeável, no qual passará só uma molécula grande ou só uma molécula pequena, não sei o que você vai separar. Ela é de sólido mais líquido ou sólido sólido. E agora eu vou falar da centrifugação. A centrifugação é utilizada para acelerar a decantação, a sedimentação de uma mistura. Observação: decantação ou sedimentação é um método de separação de misturas. Então, nós temos a máquina de centrifugação. Existem outros tipos. Esse é um utilizado para exames de sangue. Eu vou explicar para vocês melhor.
Quando você tira sangue, eles colocam sangue dentro de um tubinho. E para separar o plasma das moléculas dos glóbulos, ele precisa de uma centrífuga. Então ele coloca esses tubinhos na máquina, como aqui, e aí eles ligam a máquina e ela começa a girar. Girando, tal, mais parecido com esse palito aqui. Então, o plasma vai descer. Não, desculpa. Vou pegar esse daqui, por exemplo. Tá aqui o plasma e as moléculas. Os glóbulos vão descer e o plasma vai ficar em cima, já que os glóbulos são sólidos e o plasma é líquido. Então, ou também pode ser tipo para máquina de secar roupa, que é mais ou menos parecida com uma centrífuga, no qual é para retirar o excesso de água molhada, como utilizado no exemplo aqui, no qual você coloca a roupa dentro da máquina, você liga ela e a água vai toda sair e a roupa vai ficar no fundo da máquina, já que a roupa é mais pesada que o líquido. Agora eu vou mostrar para vocês a cromatografia. Bem, a cromatografia é um processo de separação de uma mistura líquida que ocorre uma retenção das substâncias devido às fases móvel e estacionária. Bem, eu vou te mostrar a cromatografia em papel, no qual você coloca num papel uma canetinha, por exemplo, e você mergulha ela no álcool, um pouquinho do álcool aqui, como eu disse. E depois de um tempo, as cores dessa cor de canetinha vão se separar e vão fazer uma grade, como está mostrando aqui. Depois de mais um tempo, vai mostrar mais separado ainda. Podemos distinguir quais que são as cores que compõem essa. Nesse exemplo, eu utilizei o roxo. E depois de um tempo, as cores que vão se separar vai ser o vermelho e o azul, já que vermelho com azul forma o roxo. Vou mostrar para vocês a separação de misturas heterogêneas. Bem, existem grades. Eu vou começar pela filtração simples, que é um processo que você separa um sólido de um líquido, por exemplo, água e areia. Nesse processo, você precisa de um funil, um papel de filtro, onde será colocado a mistura de, por exemplo, agora, água e areia. Então, o resíduo vai ficar dentro do funil e a água irá descer até o becker, que está embaixo. Então, a água que está dentro do becker está filtrada. A filtração a vácuo é bem parecida, porém é um processo mais rápido por meio da pressão negativa, que é o vácuo. Para ter o vácuo nesse processo, nós utilizamos o funil de Buchner, no qual faz a pressão negativa. Então, nós colocamos os resíduos aqui no funil e abrimos essa trompa d'água, fazendo que a água desça pelo vácuo e o resíduo vai ficar em cima. Agora eu vou falar da separação magnética. A separação magnética é bem simples. É de sólido e sólido, em que um dos componentes é atraído por um ímã ou um eletroímã. Eu vou mostrar aqui. Um exemplo é a mistura de limalha de ferro com enxofre, que está aqui. Quando colocamos o ímã perto disso, toda a limalha de ferro irá grudar no ímã e todo o enxofre ficará no chão, ou onde estiver, na mesa, enfim. E assim você separa a limalha de ferro e o enxofre. Agora eu vou falar sobre a catação. A catação é uma das mais simples formas de separação de misturas, já que
você só precisa de uma mão, uma pinça, uma colher, etc. para separar uma mistura. Aqui eu utilizei arroz e areia. Então você pode catar o arroz e separar da areia, como mostrado no desenho. Na peneiração também é muito simples, porque você só precisa de uma peneira para separar partículas maiores das menores. Por exemplo, areia fina de areia grossa, já que a areia fina iria descer pela peneira nos buraquinhos pequenos que tem, e a areia grossa iria ficar em cima da peneira. Decantação. A decantação também é bem simples. Você precisa do funil de bromo para separar uma mistura de óleo e água, por exemplo. Já que o óleo é menos denso, vai ficar em cima da água, e a água é mais densa, fica embaixo do óleo. Você coloca a mistura dentro do funil de bromo, que tem uma torneira, e coloca um becker. Você abre a torneira e a água vai descer toda para o becker. Assim que a água chegar chegar na torneira, você fecha a torneira, pois se você não fechar, o óleo vai cair e não vai funcionar a decantação. Então, caso você não tenha deixado o óleo descer, você fecha a torneira, tira o becker que tem a água, coloca a outra e abre a torneira para cair todo o óleo. Assim que você separa dois líquidos, como exemplo, óleo e água. Flotação. Flotação também é muito simples. Você precisa de um becker com água. E aí você coloca a mistura que você tem, tipo areia e serragem. Esse é um dos exemplos. Areia e serragem têm densidades diferentes. A areia é mais densa que a serragem. Então, após um tempo, a areia vai para o fundo do becker e a serragem vai ficar em cima da água dentro do becker. Assim, poderemos tirar a serragem com uma colher ou com a mão, colocarmos separado da areia que está dentro da água. E é isso, então essa foi minha videoaula de separação de misturas. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir.